Vamos então agora sim, sem mais delongas, falar de Israel. O líder hoje, ou melhor dizendo, o líder ontem do Hamas morreu na faixa de Gaza. Ele que nasceu e cresceu lá. A gente fala de um homem chamado Yahya Sinwar. Ele foi morto pelas forças de defesa de Israel numa operação ontem. As informações ainda são recentes, apesar dele ter sido morto ontem. Isso foi confirmado hoje pela manhã pelas forças de defesa de Israel e depois publicizado, confirmado no exterior, após vazar para a imprensa, pelo ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, ele que é homônimo do país, sim, o nome dele é Israel Katz. Então, a notícia é a seguinte, eu vejo aqui nas minhas notas, as forças de defesa de Israel confirmam que o chefe do terror do Hamas foi morto em Rafah, na faixa de Gaza, num combate na quarta-feira. As tropas depois israelenses perceberam seu corpo na quinta-feira, perceberam que era ele, viram a identidade dele, que estava com o rosto coberto no momento em que foi morto, e isso foi formalmente confirmado depois de testes. Foram feitos testes genéticos para confirmar a identidade dele. A gente tem aqui um vídeo que saiu instantes atrás e tem circulado pela imprensa global, então a gente traz para vocês agora, com uma das primeiras mídias veiculando isso, foi instantes atrás. Esse é um vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel dos últimos momentos, então, de Yahya Sinwar, o líder do Hamas que morreu na quarta-feira e teve sua morte confirmada hoje. Um drone filmou ele nos seus últimos momentos antes de ser abatido pelas Forças de Defesa de Israel. Vamos conferir. Muito bem, vocês viram então as imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Vou pedir até que a produção deixe elas aqui ao lado para quem for chegando agora. E elas são interessantíssimas. Vocês veem que ele está com o rosto coberto e foi precisamente o que é dito pelo relato das Forças de Defesa de Israel. Isso foi numa luta, num combate na quarta-feira em Rafah, na faixa de Gaza. 3 combatentes, 3 terroristas foram detectados pelas Forças de Defesa de Israel. Eles estavam sendo perseguidos de casa em casa. Um deles era então Yahya Sinwar, que não só é um dos líderes-chave do Hamas, mas um dos arquitetos do massacre do dia 7 de outubro. O vídeo mostra ele tentando ainda pegar um pedaço de pau e atirar contra o drone que está filmando ele. Aí vocês veem o destaque da imagem. E ele atira realmente e vocês veem que a mão dele parece estar mutilada de fato. É o caso, ele havia sido atingido anteriormente e é dito que quando as Forças de Defesa de Israel o encontraram, ele estava de fato com uma das mãos mutilada ou sem uma das mãos. Depois, um disparo de tanque, um projétil de tanque atingiu essa casa e ele faleceu. Na quinta-feira pela manhã, tropas israelenses passaram pelo local, identificaram ele pelo rosto, puxaram o pano para cima, viram que era ele mesmo, então removeram um dedo e levaram para Israel para fazer a análise genética, quando se confirmou a situação. É um momento interessantíssimo do conflito entre Israel e o Hamas e Israel e seus adversários na região. A gente tem aqui alguns dos pronunciamentos que vêm dos oficiais de governo de Israel, eu leio eles para vocês. O presidente, o Isaac Herzog, elogiou as Forças de Defesa de Israel e o Serviço de Segurança Shin Bet e outros serviços de segurança por eliminar o arquiterrorista, isso são aspas então para o presidente israelense Isaac Herzog, que disse que ele era o arquiteto do mortífero ataque de 7 de outubro e tem por anos sido responsável por ataques hediondos de terrorismo contra civis israelenses, cidadãos de outros países e o assassinato de milhares de pessoas inocentes. Agora, mais do que nunca, diz o presidente israelense, nós precisamos agir de todas as formas possíveis para retornar os 101 reféns que ainda estão sendo detidos em condições horríveis pelos terroristas do Hamas em Gaza. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que a eliminação de Sinwar se junta a uma longa série de eliminações, desde Hassan Nasrallah, ele que era o líder do Hezbollah. Vocês vão lembrar que foi algo extremamente notório, ainda mais na sequência do ataque dos pagers e dos walkie-talkies que explodiram com a organização terrorista Hezbollah. Depois Mohammad Deif, a gente pode lembrar também do Ismail Haniyeh, uma série de ataques de alto nível que tem eliminado grande parte do alto escalão do Hezbollah e do Hamas.
O ministro Yoav Gallant continua. A eliminação de Yahya Sinwar manda uma mensagem clara para todas as famílias daqueles que faleceram e das vítimas dos reféns. Nós estamos fazendo tudo o que é possível para atingir aqueles que feriram nossos entes queridos e para libertar os reféns e retorná-los às suas famílias. E, claro, o esperado pronunciamento do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele disse o seguinte, ou melhor dizendo, ele conversou com o presidente americano Joe Biden, Netanyahu, e disse o seguinte... Num release de imprensa foi dito que o presidente americano elogiou as forças de defesa de Israel por sua excelente operação e os dois líderes, Netanyahu e Joe Biden, concordaram que existe uma oportunidade para avançar com a soltura dos reféns e que eles trabalhariam juntos por esse objetivo. Também houve um telefonema entre o secretário de Estado americano Antony Blinken, ele que atua num cargo equivalente nos Estados Unidos ao ministro das Relações Exteriores, e o presidente israelense Isaac Herzog. Esses são, então, os pronunciamentos oficiais até o momento. Isso acontece num contexto, e é importante sempre a gente situar o ouvinte para que ele consiga perceber a gravidade do fato ante o contexto. Isso acontece no contexto de temores de um conflito cada vez mais amplo no Oriente Médio, que cada vez mais deixam de ser temores e se mostram uma realidade concreta, apesar da coisa não haver escalado a uma guerra total. Mas há, sim, invasões terrestres limitadas no Líbano, ao norte de Israel, em um outro fronte. Isso depois que oficiais israelenses falaram sobre o centro de gravidade do conflito mudar do sul ou do sudoeste, na faixa de Gaza, para o norte, no Líbano, com o Hezbollah. Existe também muita tensão com a ONU nesse fronte, porque funcionários da ONU foram feridos por forças israelenses de forma aparentemente acidental, mas foram feridos por forças israelenses, algo que deixou muitos funcionários da ONU enfurecidos. Israel fala, por outro lado, é sempre importante a gente ressaltar o que cada lado fala. Então, enquanto as forças, ou melhor dizendo, os funcionários das Nações Unidas trazem essa questão, do lado israelense é dito que, olha, nós avisamos que os disparos ocorreriam, nós pedimos para os locais onde esses funcionários estavam serem evacuados, eles não foram evacuados por decisão da ONU, então a gente não pode se responsabilizar, porque afinal de contas, da nossa perspectiva, o Hezbollah está colocando seus alvos militares perto de localidades civis, precisamente para que haja um efeito diplomático como esse. Mas seja como for, fato é que funcionários da ONU foram sim feridos. Em particular, houve um incidente diplomático grave com a Indonésia, onde Jakarta, capital do país, mas falando metaforicamente, o governo indonésio também rechaçou fortemente Israel. É um momento ainda onde os Estados Unidos estão às vésperas de uma eleição presidencial e parecem mais contidos do que poderiam estar normalmente na região, até porque a pauta israelense é uma questão-chave na eleição dos Estados Unidos. Ainda assim, há ações limitadas dos Estados Unidos na região e também ações limitadas no sentido de tentar impedir ações por outros entes, mas a gente tem a seguinte informação de hoje, que bombardeiros, melhor dizendo, furtivos, atingiram depósitos de armas dos Houthis, outro grupo terrorista que, em solidariedade com o Hamas, começou também ataques contra Israel desde o início do conflito no Oriente Médio, há cerca de um ano atrás. Isso foi um bombardeio conduzido hoje pela manhã por dois bombardeios, melhor dizendo, por bombardeios, eles não especificam o número, mas de bombardeiros B-2 Spirit, que é um dos tipos de bombardeiro mais avançado da frota americana, que foi utilizado para eliminar 5 depósitos de munição. O secretário de Defesa americano, equivalente ao ministro da Defesa no país, Lloyd Austin, disse numa declaração que 5 lugares de storage, 5 lugares para armazenar munição, foram destruídos em áreas controladas pelos Houthis no Iêmen, o que também dá um recado quanto à questão de outros grupos terroristas apoiarem o Hamas, como é o caso do que aconteceu com o Hezbollah, entre outros na região. Em particular, existe ainda a questão do Irã. Após aquele disparo de 200 projéteis, cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, nenhum deles chegou a atingir grandes áreas populosas, apesar de ter havido alguns feridos e, salvo engano, um morto na Cisjordânia, por causa dos destroços que caíram conforme as munições antiaéreas israelenses neutralizavam esses projéteis no céu. A questão agora, no fronte iraniano, é a seguinte: Israel disse que está decidindo quais alvos irá atingir no Irã. Quais alvos? Não se irá, mas quais alvos irá atingir no Irã, e que agora é só uma questão de tempo. O Irã já disse que responderá decisivamente se Israel atacar e diz que as Nações Unidas devem intervir. Mas vale a pena a gente também dizer que Netanyahu, segundo reportagens, diz estar disposto a limitar ataques retaliatórios de Israel no Irã somente em instalações militares, até porque, claro, existe uma consequência comercial muito ampla com ataques
por exemplo, a instalações petrolíferas ou a outras instalações que possam ter um impacto econômico. E apesar das sanções, que são pesadas sim sobre o Irã, apesar de, durante a maior parte do governo Biden, haver algum alívio de sanções em determinados aspectos, ainda assim é um grande produtor de petróleo e que pode ter alguma influência sobre o preço do barril globalmente, o que traria consequências econômicas globais. Então é improvável, segundo reportagens, que Israel vai nessa direção. A gente continua a monitorar o assunto com muita atenção e, para você que está interessado na pauta, a gente te faz um convite. A gente tem coberto esse assunto com afinco aqui no Epoch Times, até pela sua relevância global. Ainda assim, vale a gente destacar o seguinte: é impossível que a gente consiga cobrir todas as implicações históricas de algo tão rico e delicado quanto esse conflito. Mas por isso a gente tem também o nosso conteúdo premium, onde você pode ficar por dentro de questões históricas. E a gente produziu um documentário aqui no Epoch Times Brasil, eu mesmo estive pessoalmente envolvido na elaboração do roteiro, a respeito de como a União Soviética, isso mesmo, o titã comunista do século passado, esteve envolvido na formação do terrorismo islâmico moderno. É uma relação, muitas vezes, não debatida com a profundidade e a amplitude que se merece, mas ela existe e é profunda. E isso não vem de qualquer especulação, mas sim de fontes primárias como o ex-general da Romênia comunista, o tenente-general Ion Mihai Pacepa, que é o desertor de mais alta patente para o Ocidente. Ele que revelou categoricamente como a União Soviética, e como é que ele sabe, ele estava envolvido, como a União Soviética categoricamente radicalizou e armou grupos terroristas para os próximos 100 anos. Isso é o que ele diz, segundo seus relatos. Muito bem, você quer saber mais a respeito, você pode assistir ao documentário na Epoch TV Brasil, essa é a nossa plataforma para assinantes. Eu volto em instantes para a gente seguir a pauta, e antes disso, eu faço o convite para que você assine e deixe vocês com um informativo para saber do que se trata. A gente volta em instantes para muito mais aqui no Epoch Times Brasil. Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo islâmico moderno não surgiu naturalmente. Foi um produto do movimento comunista internacional sob a liderança da KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Qual a fonte disso? Essa é a confissão do tenente-general Ion Mihai Pacepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético. Ele era o líder do Serviço de Inteligência Estrangeira da Romênia comunista e comandava operações de desinformação. Mais tarde, ele desertou e fugiu para os Estados Unidos. As denúncias dele sobre seu tempo no aparato comunista foram a base das condenações do ditador romeno Nicolae Ceausescu e aceleraram a desintegração do bloco soviético na Europa. Mas uma delas recebeu menos atenção do público. Ele disse que participou pessoalmente quando Moscou radicalizou, treinou e armou extremistas islâmicos, iniciando décadas de terrorismo pelo mundo contra os inimigos do Kremlin e contra civis inocentes.